Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de O Museu do Crime do Tito Prates, que entrou pra minha lista de favoritos da vida. Esse livro é incrível. A gente vai acompanhar a história basicamente de um serial killer, tá? A gente vai ter aqui um thriller e a gente vai acompanhar esses crimes acontecerem. A história basicamente começa a gente conhecendo uma atriz que se chama Teresa Mendonça e que ela tem uma insuficiência pulmonar muito grande, que é uma doença chamada DPOC, onde ela realmente não consegue respirar por vários períodos de tempo se ela não tiver acoplada a uma máquina de oxigênio. Mas nesse dia que a nossa história começa, ela simplesmente sai e vai passear, vai na padaria na frente do prédio, que pra ela é muita coisa. E quando ela volta, ela acha muito estranho que a filha dela não acordou ainda. E ela lembra de ter visto a filha de madrugada. E aí ela vai até o quarto da filha, com muito esforço, com muito sacrifício, e encontra a cama arrumada, tudo arrumado, a menina não tá lá. E ela fica muito, muito cismada. E ela vai atrás da empregada, que também não chegou, não apareceu, não deu notícia. Mas aí ela acaba vendo uma porta aberta. E quando ela olha para essa porta, ela vê o corpo da filha, que aparentemente cometeu suicídio. E é aí que a nossa história dá o pontapé inicial. A gente vai começar a acompanhar o trabalho dos legistas do IML da Oscar Freire, que é o IML mais antigo de São Paulo, que era o único IML que existia. E a gente vai acompanhar o trabalho do Porfírio no IML, que ele é um dos médicos legistas. E ele começa a notar uma coisa muito estranha. Ele começa a notar que um dos dedos do pé, o dedinho do pé, de um dos pés, de alguns corpos que chegaram no IML, estavam com a unha pintada de rosa. Ele começa meio que a buscar se teve alguns outros casos. E nesse meio tempo a gente vai acompanhar o Xavier, que é também um policial, também era do IML, trabalhava com homicídio e tudo mais. E a gente vai acompanhar um investigador que é novato, que tá ali, tipo, com muita adrenalina, com muita vontade de fazer as coisas, né? E ele apresenta pro delegado da polícia uma sucessão de casos que apresentam o dedinho pintado. E aí o delegado acha que é besteira, que para, isso serial killer, até parece. Só que ele apresenta uma outra coisa também pro delegado, que é o fato de que todos os crimes são réplicas quase perfeitas de crimes que já aconteceram em São Paulo, de redondezas. E aí o delegado começa sim a se interessar e a achar que pode ser que tenha uma ligação, mas ele ainda está ali meio ressabiado, até que começam a descobrir que a Isadora, que é a menina que supostamente cometeu um suicídio, não teria condições físicas de fazer isso, porque ela tomava grandes quantidades de ansiolíticos e remédios para dormir, e a quantidade de remédio que ela tomou faria com que fosse impossível que ela subisse em uma cadeira, colocasse uma corda ao redor do pescoço dela e pulasse da cadeira. E aí as coisas começam a se desenrolar. Alguns segredos aparecem a respeito da Teresa. Muita coisa vai se desdobrando, então é eita atrás de eita nesse livro. Quando você acha que você matou a charada, vem uma revelação nova que faz você achar que você não sabe mais nada. E eu fiquei naquela assim, eu sei quem é, eu sei quem matou, eu sei quem tá fazendo. Mas não pode ser uma pessoa só. E, gente, eu só quebrei a cara. Eu acertei que não era uma pessoa só. Eu acertei a relação dos assassinatos. Né? Assim que foi entregue algumas coisas, né? Algumas pistas, eu meio que matei essa charada. Mas quando a gente descobre real quem tá fazendo... E o motivo a princípio parecia que era por dinheiro, e na verdade o motivo não era dinheiro. Gente, eu terminei esse livro assim, chocada, e ele tem umas coisas muito legais que eu vou mostrar pra vocês. Tem essas páginas pretas, né, algumas dessas páginas pretas retratam o crime sendo cometido no momento, como ele foi feito. E a gente tem aqui páginas de jornal, tem jornais bem sensacionalistas, né, então tipo... É muito. Olha, só pra vocês terem uma ideia, aqui ó. Chutou a prima até os miolos dela iriam parar na parede. Então essas são as manchetes do jornal. É um livro que
É maravilhoso, gente. Eu não posso ficar falando muito a respeito desse livro, porque senão eu vou estragar 100% da experiência de vocês e essa não é a minha ideia aqui. Mas leiam, é muito bom, é muito divertido. É um thriller que se passa aqui em São Paulo, então a gente consegue ter uma conexão muito maior com as coisas que estão acontecendo, com os locais e alguns crimes a gente lembra, né? Alguns crimes a gente consegue lembrar por causa da repercussão e tudo que teve, então meu amor por Museu do Crime, que me fez morrer de vontade de ir conhecer o Museu do Crime, porque sim, esse museu existe, ele é em São Paulo e fica no Butantã, e eu tô louca de vontade de ir, porque esse museu ele abriga a história da Polícia Civil de São Paulo e os crimes mais notórios ali que aconteceram. Então, é muito bom, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau!